Saudações, investidores. Você sabe quais são os tipos de contrato de aluguel que existem no mercado? Existe o contrato típico e o contrato atípico. Você sabe qual a diferença desses dois tipos de contrato? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar de forma bem detalhada como funciona. Pessoal, o mercado de aluguel imobiliário é regulado normalmente por contratos. E esses contratos têm diversos teores nele. Existem garantias, existem reajustes, existe reavaliação de imóvel, existem diversas características. Porém, em relação aos tipos de contrato, existem dois tipos principais, que são os contratos típicos e os contratos atípicos, tá? Qual a diferença de cada uma? Então vamos começar falando aqui dos contratos típicos, tá? No contrato típico é aquele contrato que normalmente é realizado para aluguel. É um contrato que tem uma duração que varia aí normalmente de 1 ano até 5 anos, né? De 12 meses até 60 meses. Normalmente, esses contratos eles são reajustados anualmente pelo IGPM, que é aquele índice do aluguel, né? O famoso índice do aluguel. Então todo ano sai uma taxa de IGPM, né? Ela é anunciada mensalmente, mas no final do ano faz o acumulado do ano e se reajusta o contrato para o ano seguinte. Normalmente é feito dessa forma. Se esse contrato for rompido, existe alguma multa? Sim, normalmente para os contratos típicos as multas variam de 3 meses a 6 meses, é o que normalmente acontece. Então se o inquilino ele quer sair antes do tempo do contrato, ele fez lá um contrato de 5 anos e ele passou 1 ano e quer sair, normalmente no contrato vai estar lá registrado que se ele sair antes do prazo, ele vai pagar 3 meses, 4 meses, 6 meses de multa do valor do aluguel. Tá? Então ele vai pagar essa multa e pode se retirar, o proprietário vai ter que arranjar outro inquilino. Nesse contrato típico também é previsto revisionais. O que são essas revisionais? O imóvel vai se valorizar com o passar do tempo, a região se valoriza ou desvaloriza, tá? Porém, nessa revisional, o proprietário vai chegar para o inquilino e vai conversar sobre um reajuste no valor do preço, tá? Além daquele reajuste do IGPM. Então, vai se sentar, por exemplo, o mercado financeiro caiu, tem uma grande dificuldade, está se desocupando muito imóvel, isso pode favorecer o inquilino. O inquilino pode dizer, ó, tá tudo difícil para todo mundo, eu quero que diminua o aluguel. Ou pode ser que na revisional esteja o mercado aquecido, uma grande demanda para o aluguel naquela região onde está o imóvel, e o proprietário chegar e dizer, ó, tá tudo valorizado, a demanda por aluguel nessa região está muito alta, os vizinhos aqui estão alugando pelo dobro do preço e eu quero aumentar o valor do aluguel. Então essa revisional é esse momento que o inquilino e o proprietário têm para rever, além do reajuste do IGPM, se vai reajustar o valor do aluguel, além dele, para cima ou para baixo, tá? Normalmente essas revisionais, pessoal, acontecem entre o segundo e o terceiro ano de contrato, tá? Então, mais ou menos no meio aí do contrato que foi celebrado. O segundo tipo de contrato, pessoal, é o contrato atípico. Como o próprio nome está falando, é algo fora do comum. Então não é uma relação comum de eu tenho um imóvel e eu aluguei para o inquilino. Normalmente é uma condição especial. Como assim, Gutenberg, uma condição especial? Normalmente esses contratos atípicos, eles acontecem, por exemplo, em universidade. A universidade é dona daquele prédio do imóvel, tá? Ela é dona da universidade e também do imóvel. Ela pega aquele imóvel que já é da universidade e ela vende por fundo e vai alugar esse imóvel. Então é uma condição especial, ela está captando o dinheiro do fundo e vai alugar o imóvel. O fundo, para ter uma garantia, já que é um imóvel diferente, é um imóvel ajustado para aquela universidade, o fundo, para ter uma garantia do caixa, faz um contrato atípico com essa universidade. Então ele diz, ó, eu compro tua universidade, eu coloco ela aqui dentro do fundo, eu pago o valor que você quer, porém você tem que me dar X de aluguel durante 10 anos, tá? Então normalmente os contratos atípicos, eles são de períodos maiores que 10 anos, 10 anos ou mais. Você vai encontrar aí no mercado 10, 15, até 20 anos, 25 anos de contrato atípico, tá? Então normalmente funciona desse jeito. A gente também vê muito no mercado de logística. Você constrói um galpão aos moldes que aquele inquilino quer. Você construiu o galpão logístico todinho, o piso do jeito que o inquilino quer,
a altura, do jeito que o inquilino quer, você fez tudo do jeito que o inquilino quer, como está tudo moldado às formas dele, que não é a forma que outro inquilino quer, foi exclusivo do jeito que ele queria, você teve um custo para adaptar daquela forma que ele queria, esse contrato também vai ser atípico, ele vai levar um tempo a mais para acabar, tá? Quais são outras condições que tem no contrato atípico? Normalmente no contrato atípico, ele é corrigido anualmente pelo IPCA, algumas vezes pelo INPC, mas principalmente pelo IPCA. Esses contratos atípicos, eles não prevê revisional, tá, pessoal? Então, é bom e é ruim, tá? Se você fez uma locação com um valor bom e ele vai ser corrigido anualmente pela inflação, se o mercado for para cima, você vai perder um pouco, você deixou de corrigir. Mas se o mercado veio para baixo, você também não pode diminuir o valor que você recebia anteriormente. Então, no atípico você tem uma previsibilidade de receita, mas você não flutua aí, você não negocia com essa variação do mercado. Para alguns casos é bom, para outros é ruim, tá? Mas é a característica desse tipo de contrato. Tem alguns fundos que fazem contratos simplesmente atípicos. 99, 100% dos contratos do fundo são atípicos, né? Para quem investe em fundo imobiliário, os fundos imobiliários negociam aí contratos típicos e atípicos, né? Tem fundo imobiliário que só tem contratos atípicos, porque ele quer uma longa previsibilidade, ele compra um imóvel e ele quer passar 10, 15, 20 anos sem precisar se preocupar com aquele imóvel, tá? Gutenberg, tem multa se o cara quiser sair, o inquilino quiser sair desse imóvel? Tem sim. E aí, por ser um contrato atípico, o imóvel foi para aquela pessoa, foi para aquele inquilino, está moldado para ele, eu tive um custo para deixar o imóvel daquele jeito que ele queria, a multa é o total do contrato. Então você lembra daquele prédio da universidade que eu falei? O cara foi lá, comprou o prédio e alugou para a própria universidade que vendeu. Se no ano que vem a universidade quiser vender para um outro grupo e não quer mais o aluguel, ela vai ter que pagar os outros 9 anos que ficou faltando do contrato. Vai ter que ser a multa, vai ser o total do que falta do aluguel. Então se ele fez um contrato de 10 anos, só passou um, e ela quer desocupar, ela tem que pagar os outros 9 anos de contrato de forma antecipada. E se for 20 anos, ela passou um, ela vai ter que pagar 19 anos de multa antecipadamente, tá? Então, o contrato atípico também tem essa segurança da multa, tá? Se o cara sair antes, ele tem que lhe pagar um valor expressivo, né? O valor que falta do contrato. Um outro detalhe dos contratos atípicos normalmente, quando passou esses 10, 12 anos, 15 anos, 20 anos, está no final do contrato, começa a se gerar aquela emoção de quem fez o aluguel, né, do proprietário, para saber se o inquilino vai renovar o contrato por mais um tempo, por mais 10, 15, 20 anos, ou se ele só vai querer fazer um contrato típico agora, né, já que o período de contrato atípico dele já acabou, ele pode renovar com um contrato típico. Não, o contrato agora de 5 anos, e ficar renovando de 5 em 5 anos. Vai depender. Então, gera essa emoção, ou ele também pode deixar o imóvel. Imagine você fez um imóvel, construiu um galpão logístico para uma indústria. Tá tudo moldado ali para aquela indústria de tinta, e agora quer um cara que quer alugar, mas ele quer um frigorífico. Você vai ter um custo para ajustar aquilo para o frigorífico, né? E para o frigorífico não vai ser um contrato atípico. O contrato atípico foi para o cara da indústria de tinta. Então, existem essas variações de contrato no mercado, principalmente contrato típico e contratos atípicos, tá, pessoal? Então, pessoal, para quem investe em fundos imobiliários, fiquem atentos. Se você tem fundo de tijolo, né, fundo que tem imóvel, fique atento lá aos seus tipos de contrato, porque vai estar lá descrito se o contrato é típico ou se o contrato é atípico. Espero ter esclarecido para vocês a diferença entre contrato típico e atípico. Gostou do vídeo? Chegou até aqui? Se inscreve no nosso canal, dá um like aqui no vídeo. Deixa no comentário se ficou ainda alguma dúvida entre as diferenças de contrato. Se quiser saber o que são fundos imobiliários, que eu acabei de falar para vocês, eu fiz um vídeo aqui falando sobre fundos imobiliários, tá? Dá uma conferida, eu explico direitinho o que são fundos imobiliários. Você pode investir nesse tipo de investimento, nesse ativo financeiro, tá? Pessoal, nos segue lá também no Instagram, Gutenberg Sales Finanças.
eu explico para vocês sobre os diferentes tipos de investimento, sobre educação financeira, notícias de investimento, tá? Valeu, pessoal, e tchau, tchau.